Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje sexta-feira, 25 de novembro, então estamos na data marcada de toda semana para fazer o resumão semanal e depois desse trabalho, vai ser bastante breve, acredito eu, nós vamos nos deter com alguns minutos a mais aqui no vídeo para comentar sobre algumas coisas mais irreverentes que aconteceram ao redor do nosso mundo nessa semana e que podem dar uma graça maior para o nosso sábado e domingo, numa conversa mais descontraída, sem esquecer, evidentemente, os debates mais acalorados. Não sobre política, acredito que nesse final de semana, como uma exceção à regra dos últimos dias, os debates mais acalorados vão ser sobre a Copa do Mundo. Mas vamos trabalhar, gente, para começar a curtir logo esse final de semana. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu fui muito claro numa crítica que eu fiz a essa equipe da transição do governo federal. Falava muito na questão de teto de gastos, furar o teto de gastos, aliás, e eu comprovei no vídeo da segunda-feira que é muito mais simples, muito mais eficaz no médio e no longo prazo, ao invés de ficar burlando orçamento, inventando despesas a maior, deixar a economia crescer, baixando o Selic, fazendo com que se gere sim mais recursos tributários que podem ser convertidos no médio prazo já para aumento de gastos sociais. É um bom negócio para todo mundo. E também na segunda-feira eu comentei a respeito das novas demissões do Twitter. No decorrer da semana, o Elon Musk já disse que iria começar a recontratar e muitos órgãos, muitos veículos de imprensa falaram: é porque o Twitter está falando. Mas olha só, gente, quem investe 45 bilhões de dólares na compra de uma plataforma assim, não vai gastar essa dinheirama toda só para dizer, depois de alguns meses: gente, quebrei. Concordam comigo? Então o Elon Musk, sim, ele está fazendo uma reformulação de alguns conceitos do Twitter e, evidentemente, promovendo algumas trocas de equipe que deve ser para que essa nova empresa de propriedade dele se ajuste ao modelo de gestão que ele quer impor. Só isso. Na terça-feira eu resgatei alguns dados lançados na semana anterior pelo IBGE, medindo o PIB dos estados em 2020, com uma série histórica mais ou menos longa, começa lá em 2002. E aí eu cheguei a algumas conclusões sobre a mediocridade do desenvolvimento brasileiro nesse século. É realmente uma coisa incrível e horrível de se ver. A não ser os estados que têm uma forte predominância econômica no campo da agropecuária, os demais, especialmente aqueles com maior complexidade industrial de serviços, mostraram resultados realmente pífios nessas duas últimas décadas. Não só o meu Rio Grande do Sul, que foi o estado que menos cresceu nas duas primeiras décadas desse século, mas também São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nesse longo prazo, sim, deixaram muito a desejar às suas populações. E aí, vão culpar o governo federal por causa disso? Também tem parte da culpa, como eu avaliei naquele vídeo, mas não toda. Se essas unidades da federação que eu comentei tiveram resultados horríveis, houveram algumas exceções à regra. Vamos falar de Santa Catarina, Paraná, até Goiás, Distrito Federal, que a despeito das trapalhadas na política federal conseguiram resultados melhores. Por que será? Porque eles tiveram governos estaduais um pouco mais inteligentes, um pouco mais voltados para o desenvolvimento, o que não foi o caso realmente da maior parte dos estados brasileiros do Sul e do Sudeste, que privilegiaram a forma ao conteúdo. E isso vem matando a economia brasileira e está na hora de mudar. Está na hora da nossa política ser mais pragmática, mais objetiva e voltada a resultados de desenvolvimento, de crescimento econômico. O resto, como diz aquele chavão, a gente vê depois. Naturalmente, para distribuir riqueza e para criar oportunidades a partir de uma riqueza, primeiro nós temos que ter essa riqueza. Não adianta fingir que se tem o que não se tem, porque isso aí só dá encrenca. E esse é meu temor em relação às próximas gestões do Brasil. Nada de furar teto de gastos de novo, vou enfatizar isso, assim como estados e municípios, sim, tem que ter responsabilidade fiscal e tem que estar focado nas melhores maneiras de promover o desenvolvimento econômico e depois social. É assim que se faz. E é assim que foi feito na maior parte do mundo ou em todo o mundo que deu certo. Quarta-feira, o destaque do Fora de Curva foi aquela invasão por parte dos agricultores e pecuaristas de Goiás da Assembleia Legislativa do estado deles.
foi uma coisa que muitos veículos de imprensa falaram que é um absurdo, é antidemocrático, é isso e aquilo. Não, gente, eles simplesmente estavam pedindo ou clamando por coerência de quem eles tinham eleito, que queriam colocar um imposto de 1,59% sobre a produção agrícola. Isso seria um absurdo lá no estado. E aí eu lembrei que tal situação também pode se concretizar no âmbito das exportações por conta de uma ideia infeliz da equipe de transição de tributar exportações aqui no país para regular o mercado interno. Não vai dar certo, isso aí só vai dar em desastre e vão parar com essa palhaçada. E voltando à questão goiana, eu deixei bem claro, ali está nascendo novos princípios ou novas práticas políticas no Brasil. Acredito que daqui para o futuro não vai ser mais tranquilo o parlamentar se eleger com um discursinho bonito e não executar o que prometeu. Quem votou nele, ou até quem não votou, vai lá cobrar coerência e isso aí pode acabar em mais invasões de assembleias legislativas, afinal, estamos exercendo uma democracia. E se os eleitos não cumprem o que prometeram, eles têm que ser repreendidos de uma forma mais ou menos contundente. E ontem, na quinta-feira, eu dei um baita de um puxão de orelha para essas empresas, a indústria aeroespacial brasileira, que simplesmente resolveu processar a Boeing, porque a empresa norte-americana instalou um escritório em São José dos Campos com o objetivo de contratar os bons engenheiros que estão lá no Vale do Paraíba, em São Paulo, para trabalhar em favor deles. Poxa, o que tem de errado nisso? Nada. Apenas uma empresa que enxergou a capacidade desses profissionais do nosso país e resolveu investir ou resolveu aproveitar e contratar essas pessoas para beneficiar a sua operação industrial. E aí, Embraer, se não me engano, a Vibras também, com sindicatos locais, resolveu processar a Boeing por estar fazendo isso, por estar contratando trabalhadores altamente qualificados e pagando um salário maior para eles, que absurdo. Olha só as empresas aeroespaciais brasileiras. Se vocês realmente querem profissionais de alto gabarito para trabalhar com vocês, ao invés de tentar acionar a justiça do trabalho, querer protecionismo, alegar segurança nacional, façam o que é correto. Sejam competitivos com a Boeing em relação a salários, em relação a perspectivas profissionais desses engenheiros que estão mudando de empresa por uma questão muito prática. O mundo de hoje, especialmente aqueles que têm capacitação, é feito por empreendedores do seu próprio talento. E é isso que está acontecendo. Então, vão tomar juízo, vão aumentar salários ou vão promover mais cursos de engenharia para os seus objetivos, de forma a aumentar a oferta desses trabalhadores qualificados. Não há outra solução. Apelar a leis trabalhistas, à proteção nacional, é besteira. Isso só vai dar encrenca, isso só vai inibir o crescimento ou a multiplicação de bons profissionais aqui no Brasil. E agora, na sexta-feira, eu quero comentar uma coisa que não é do nosso país, é lá da Europa. Vocês lembram que todos os analistas de plantão falavam: economia norte-americana vai entrar em recessão, isso vai atingir o Brasil. Economia europeia também vai entrar no buraco e isso vai prejudicar o nosso país. Olha, eu falei, aí eu tenho muito orgulho de ter dito isso, que não há indícios suficientes para mostrar que esses países, esses mercados realmente estão indo para uma situação de queda do seu PIB, de recessão. Especialmente nos Estados Unidos, o consumo vem crescendo, o emprego continua bombando a mil, e na Europa, o principal argumento recessivo era a crise por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, olha essa para você, seus analistas de plantão, especialmente aqueles mais inconsequentes, mais panfletários, que quer ver o mundo não pegar fogo, mas ficar mais pobre, não sei porquê. A Europa, ela está com 100% das reservas de gás preenchidas e preparada completamente para o inverno que vai vir, por mais rígido que seja. E isso aí afasta aquele fantasma da recessão que realmente não existe. Claro, nós temos desaceleração de alguns setores, mas isso acontece em todo mundo, até em lugares que vem crescendo muito. Vamos dar um exemplo: nos Estados Unidos o consumo está em alta, mas a aquisição de casas está desacelerando porque eles subiram um pouquinho os juros. Europa não deve ser diferente, mas a economia como um todo, afora alguns casos não tão legais, mas outros muito bons,
está crescendo de uma maneira razoável e ninguém vai ficar no pincel, pelo menos em termos de Europa e América do Norte. Na China, com essa maluquice que eles estão fazendo de exagero com relação à proteção da Covid-19, evidentemente vai haver consequências e isso vai afetar sim as exportações brasileiras. Está afetando, inclusive, especialmente de minério de ferro. Mas é um assunto à parte, daqui a pouco eles voltam ao normal também. Sim, nós temos desafios geopolíticos pela frente, de médio e longo prazo, mas em termos conjunturais não tem muita coisa errada não no que está acontecendo na economia do dia a dia. Então vamos parar de tomar sustos por conta de profecias irresponsáveis e tocar nossa vidinha da melhor forma possível, acreditando que sim, existe potencial para melhorar no mercado mundial, especialmente, como eu falei, União Europeia e Estados Unidos, e isso pode beneficiar muito o Brasil e a classe produtiva e os trabalhadores aqui do nosso país. Agora, gente, encerrando essa parte, diríamos assim, circunspecta do Fora de Curva, tem algumas coisinhas que eu queria comentar com vocês para começar a preencher de uma forma um pouquinho mais irreverente o final de semana. Eu vou começar com o voo da Sri Lanka Airlines, que estava indo de Colombo, capital de Sri Lanka, para Sydney, na Austrália. E a história foi o seguinte: o avião estava voando, batendo suas asas, com seus jatos, toda a tecnologia, e a situação estava um pouco monótona. Afinal de contas, uma rota tão grande com só 9 passageiros não tinha muito do que cuidar. Daí o comandante do voo resolveu, vou tacar no piloto automático aí e descansar um pouquinho na cabine dos passageiros, que está toda vazia. O que aconteceu numa dessas mobilizações do piloto querer descansar e o copiloto assumir a nave? Chegou a aeromoça toda poderosa com a refeição. E aí o piloto, oba, comida tá para mim. Pegou a comida e esqueceu de passar o comando pro copiloto. Imagina a encrenca que não foi. Sozinho, o tal do Airbus resolveu botar o nariz para baixo, vai ver que o aviãozinho tem vida própria e queria dar uma olhada no mar, se estava bonito ou não, se dava pegar umas ondas com uma prancha de surf, e botando o nariz para baixo começou a cair, cair, cair. Só foram identificar isso depois, ainda bem a tempo de consertar a situação. Mas aí o copiloto, pensando que estava no comando da aeronave, viu a situação, resolveu reagir, botar o avião para subir de novo, só que ele não estava com o comando da aeronave, como nós vimos. E daí veio aquele pânico da cabine, especialmente por parte do copiloto. Esse negócio aqui não está funcionando, estamos caindo, toda aquela história. E o piloto mandando ver seu papá, pensando só em descansar no assento dos passageiros. Quando se deram conta, a aeronave toda pomposa tinha descido pelo menos uns 1.540 pés, quase 470 metros. Até eles se entenderem, demorou um tempão, depois a viagem seguiu normalmente, sem nenhum outro problema. Mas imagina a encrenca que não podia ter dado. Eu lembrei disso porque hoje de manhã, de madrugada, para falar a verdade, eu deixei minha filha com a turma da escola dela para sair aqui de Porto Alegre fazer uma visita lá em Belo Horizonte, Congonhas e alguns outros lugares. Espero que a dona Nicole aproveite com essa turma, mas que dá uma preocupaçãozinha na gente estudar. Mas é natureza, pessoal. Tanto estão falando desse tal de aquecimento global que isso está gerando algumas consequências interessantes no mundo animal. Nós sabemos que no hemisfério norte tem 3 grandes raças de urso: o urso negro, que é um pouquinho menor, o pardo, que é maior, e o polar, que é bem grandalhão, maior ainda. E o que está acontecendo, pessoal? Por conta desse aquecimento, está começando a haver encontros entre ursos polares e ursos pardos. E será que eles vão pegar e brigar por território? Não, isso eles fazem em outras circunstâncias. Pelo jeito, já que está meio calorento lá, eles estão na maior paz, só querem saber de paz, amor e muito amor. É tanto amor que o urso pardo está namorando ursa polar e o urso polar está namorando ursa parda, gerando o quê? Ursinhos de uma nova espécie que não se sabe o que é ainda. E aí, gente, resta saber daqui a uns anos ou daqui a alguns meses como vai ser esse novo híbrido. O que eu vi em alguns documentários, entre leões e tigres, quando acontece um acasalamento com sucesso entre eles, se forma o ligre. E aí a gente pensa, é de um tamanho intermediário? Não, é muito maior do que os dois. Até um animal mais gorducho, sim, mais bonachão, não tão feroz, mas
é bem maior. Imagina se entre um urso pardo e um polar, ou uma ursa polar, ou inverso, não sei como é que funciona esse negócio de gêneros no reino animal, acontece de criar um novo bicho mais gigantesco ainda. Vamos passar trabalho. Espero que seja um intermediário entre eles. E só para encerrar essa parte sobre o mundo animal, os cientistas lá da Nova Gales do Sul, New South Wales, na Austrália, ficaram bastante surpreendidos quando encontraram polvos, uns jogando areia e conchas no outro como numa guerrinha. Gente, só porque polvo tem um monte de braço e fica muito bom com limãozinho, não quer dizer que essa bicharada não possa se divertir também. Então vão se divertir, seus povos, e agora vamos falar sobre pessoas, só para encerrar o Fora de Curva. Olha só que absurdo, gente. Muitas vezes até eu comento aqui no Fora de Curva que as referências que nós tínhamos como formadores de opinião mudou muito. Os jornais perderam credibilidade e os novos famosos estão mais concentrados na internet, no seu YouTube. Espero que eu me torne um deles aí para faturar uma graninha a mais para continuar esse canal. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e especialmente inscreva-se aqui no Fora de Curva. Mas continuando depois dessa rápida propaganda, esses famosos começam a ditar algumas regras de comportamento social. Aí deve ter tido uma reunião entre famosas para debater sobre um tema fundamental. Como se faz para dormir bem? Sabe qual é a conclusão que essa turma chegou? É fácil dormir bem. Basta apenas colocar uma fita adesiva na boca para ela ficar bem fechadinha e vai nanar com os anjinhos. Imagina que absurdo, gente. Essa elite intelectual, ou dita elite intelectual brasileira, coloca uma fita adesiva para dormir, para não falar nada. Vai ver que falam dormindo e isso pode causar incomodações, né? Não dormem bem. Mas eu acho que não é isso. Eu acho o seguinte, pessoal. Podiam inverter um pouco essa receita medicamentosa que os médicos e farmacêuticos devem estar dando gaitada de tanto rir, se enrolando, de tanto gargalhar. Melhor para esses intelectuais, essas celebridades, os famosos, ao invés de botar fita adesiva na boca para dormir, não seria melhor colocar esse instrumento quando estão acordados para a gente não ouvir tanta besteira e tanto absurdo que nós somos obrigados a ouvir por aí e que bombou muito, especialmente no período eleitoral aqui no Brasil? Talvez essa seja uma solução interessante que os médicos deveriam adotar. Proíbam fita adesiva enquanto as pessoas estão dormindo, mas incentivem enquanto estão acordadas, por favor, porque quem tiver a debiloidice de fazer uma coisa dessas dormindo e ainda tentar convencer outras pessoas a fazerem o mesmo, tem mais é que ficar de boca fechada mesmo, vocês não acham? E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que cada um de vocês tenha um baita, um excelente final de semana. Aproveitem bem a sexta de noite, o sábado, o domingo, porque sempre na segunda-feira a encrenca toda recomeça. E dizendo de novo, não esqueçam, botando like, compartilhem o vídeo e inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, novamente um baita, um excelente final de semana para cada um. Até breve, tchau.